E aí pessoal, tudo bom? Então, nós aí mais uma vez, na última semana da reforma, né? Estamos chegando ao dia 31. Isso aí, então o dia esperado aí, o dia das bruxas, né? Onde você vai levar o seu filho e levar pra pegar doces aos vizinhos. Mentira, você não mora nos Estados Unidos, você mora no Brasil. Porque você pegar doce, você vai pedir cesta básica, né? Verdade, né? Tem muito costume, pelo menos aqui na cidade tem esse costume. Então, vamos lá pessoal, hoje nós estamos com o último livro aí falando sobre a reforma, né? É um autor já conhecido por nós aqui, né? Sim, o primeiro livro que nós apresentamos foi dele também, que foi A Teologia dos Reformadores. Sim. Novamente aqui nós voltamos agora com o Timothy Jordan. O assunto não é muito diferente, mas em vez de ele explicar a parte histórica e teológica de cada reformador, como a gente mostrou para vocês naquele livro, nesse aqui, na verdade, ele vai focar muito, até o título do livro, né, lendo as escrituras com os reformadores, tem muito a ver com a relação e a importância que os reformadores tiveram na confecção, aí, na verdade, para espalhar a escritura, né, depois da reforma protestante. Isso daí. Então, Tim Jordan é um pesquisador sobre reforma, né? E também é organizador dos comentários reformados da cultura cristã. Aqueles comentários estão sendo lançados de pouquinho em pouquinho aí, né, desde o ano passado. Ele é organizador desses comentários. Então é um autor que entende de reforma, né? Sim. A maioria dos livros que ele escreve é voltado para esse assunto sobre os reformadores e sobre a reforma, né? Então nós vamos apresentar para vocês hoje. Este livro é bem pequenininho. Sim. Né? As informações é muito rapidinhas. Mas são informações muito preciosas, né? É isso aí. Vou mostrar os detalhes então para vocês aqui na outra câmera. Pessoal, aqui nós temos uma foto, né? Simulando aí os reformadores, né? Foto não, deve ser uma obra de arte, né? Um quadro, né? Não é uma foto, porque não tinha câmera naquela época. Aqui o título começa assim, ó: Como a Bíblia assumiu o papel central da reforma religiosa no século XVI, né? Aí o título do livro é Lendo as Escrituras com os Reformadores. E ele traz aqui um subtítulo, né, um pouquinho falando que a igreja hoje pode aprender com os pais da reforma e como esses valores apresentam um modelo de leitura, de oração e de vida segundo as escrituras, né? Muita gente, né, às vezes não dá valor para livros como esse, ou nem dão muita moral para a reforma protestante, mas se esquecem que se você tem uma Bíblia na sua casa hoje... Espera um minutinho. Hoje você tem uma dessa na sua estante enchendo de poeira, é porque foi por causa deles. Exatamente. Os reformadores foram que lutaram para que a Bíblia fosse traduzida, no caso aqui do latim, que era a língua do clero, para outras línguas, para que o povo tivesse acesso à informação bíblica. Então, esse tipo de livro aqui, a leitura desse livro, nos leva a refletir um pouquinho sobre a importância que você tem dado para as escrituras, né? Se hoje não é fácil você pagar um curso de inglês, que tem um monte de gente que fala, imagine pagasse um curso de latim só para você poder ler as escrituras, né? Exatamente. Então, e aqui para iniciar o livro, então, nós temos aqui uma dedicatória, escrito aqui um texto em grego, em hebraico, em grego de Gálatas, na verdade. Então, você lê o versículo, você tem que saber grego. E aqui o pequeno sumário, né? Como diz o livro, é pequenininho, tem 8 seções, que trata aqui de assuntos específicos voltados para essa questão das escrituras. Aqui o primeiro capítulo, né, depois aí de abreviações e prefácio, que todo livro tem, isso aqui a gente já está mostrando para vocês, mas o primeiro capítulo vai falar aqui por que ler os reformadores, né? Qual que é a importância de ler sobre a história deles, sobre a vida deles, o que eles fizeram, né? Mas isso voltado para a questão da escritura. Isso. Né, de como os reformadores foram quem lutaram para que a Bíblia fosse traduzida, para que a Bíblia fosse disseminada naquela época. Mas tem alguém que vai falar nos comentários: não, Jean Rafael, já teve gente que lutou antes. Realmente, tem muitas pessoas que tentaram traduzir ou traduziram a Bíblia antes da reforma para levar para o povo, né? Sim. Então, tipo assim, mas realmente a tradução em massa das línguas locais, né? Tipo na França, em francês, em Genebra, francês ou suíço, na Inglaterra, inglês, foi com a reforma, né? O próprio pré-reformador John Wycliffe, ele traduzia pequenas porções da Bíblia, né? E tem até a história dos lollardos. Os lollardos é porque eles falam baixinho, né? Essa é a intenção. E eles liam e ensinavam essas porções que o Wycliffe tinha traduzido, mas em grande escala, tanto que nós vamos mostrar aqui para vocês daqui a pouco, mas em grande escala mesmo foi aqui, depois com os reformadores, né? Depois daí, um pouquinho antes e até depois um pouquinho da grande
virada que Lutero deu em 1517. Ó, é tão legal ter um dado histórico, né? Na Alemanha, não tinha um idioma oficial na Alemanha como nós temos no Brasil hoje, que é o português brasileiro, né? Existia vários idiomas alemães, né? Vários dialetos, né? Por causa de Lutero, ele traduzir as escrituras para o alemão se tornou a língua oficial da Alemanha, o alemão que nós conhecemos hoje, né? Então, tipo assim, você vê como foi tão importante a questão da tradução bíblica, né? Até pelo momento histórico, né, do país. O capítulo 2 aqui, ele tem o título em latim, né, de ad fontes, que nada mais significa do que voltar às fontes, né? Voltar às fontes, voltar às suas origens, né? Isso. Ele não está falando que é para voltar à Bíblia, já tinha uma Bíblia, tanto que eles, latim, os reformadores sabiam ler latim, mas era voltar às escrituras, voltar aos ensinamentos deles, né? Aquilo que a igreja medieval tinha deixado para lá, a importância que a igreja medieval não dava para a Bíblia, porque eles não davam mesmo, não era feita mais exegese e hermenêutica do grego e do hebraico, eles não faziam mais isso. Isso veio ser uma coisa de muita importância com os reformadores. Por isso que foi dado esse título, né? Voltar às fontes, para voltar aos originais mesmo, ao grego, ao hebraico, para poder entender realmente o texto bíblico. Ele faz muito sentido, vamos pular só um capítulo quando eu volto, ó. A Bíblia de quem e que tradição, né? Então, quer dizer, ele vai falar de quem era a Bíblia. A Bíblia não é do clero, não. A Bíblia é do povo, é de todos aqueles que são escolhidos de Deus, né? E nós vamos interpretar a Bíblia baseada em tradição de quem? Não, então, não é isso. A Bíblia precisa ser interpretada por ela mesma. Sim. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não a tradição interpreta a Bíblia, não é isso. E aqui no capítulo 2, falando aqui do Ad Fontes, é muito legal porque vai contar a história na verdade não é a primeira Bíblia, mas é o primeiro documento impresso na Europa Ocidental daquela época, que foi a Bíblia de Gutenberg. Sim. Né, impressa foi a imprensa até que ajudou Martinho Lutero a desenvolver, a disseminar suas ideias na época. E foi impresso aqui por Johannes, não sei se é Johannes ou Johann, sei lá. Gutenberg, né? O sobrenome é Gutenberg. Foi impressa a primeira Bíblia, ela foi impressa em 2 volumes, impressa em latim ainda, mas foi impressa em 2 volumes. E foi o primeiro livro impresso na Europa Ocidental, essa aí no comecinho das coisas, como já estava andando. Ninguém tinha uma impressora em casa como você tem hoje. E a impressão é extremamente complexa. Sim. Né, de fazer aquelas placas e passar isso aí pro jornal, pro papel. Era placas com várias letrinhas, elas carimbavam as folhas, né? Era complexa a impressão. Não era um negócio simples aí que você dá o Ctrl P no seu Windows aí fácil, né? E manda imprimir, né? Use Linux, né? Então aqui nesse capítulo vai contar a história de como essa primeira Bíblia foi impressa, né? Que foi dada aí como o primeiro documento impresso na Europa Ocidental. O terceiro aqui, momento erasmiano, vai falar um pouquinho de Erasmo de Roterdã, e a influência dele, né? Mas sempre lembrando que é trazendo para as escrituras. Tem até uma frase famosa que fala assim: o ovo que Erasmo botou foi Lutero que chocou. Né? Na ideia de que Erasmo era o grande influenciador, talvez, aí de Martinho Lutero. Martinho Lutero trouxe muitas ideias de Erasmo. E é assim, sempre foi, né? Alguns homens veio, que nem a gente falou de John Wycliffe, ele fez a sua parte como pré-reformador, os anos foram passando, as reformações foram sendo passadas adiante, e é um assumindo o trabalho do outro, e olha onde a gente está aqui hoje. É verdade, né? Nós estamos também nessa luta até quando Cristo voltar para nos buscar, a gente vai continuar produzindo e trabalhando aí para o avanço do reino. Já falou aqui do capítulo 4. Capítulo 5, Dr. Martinus. Dr. Martinus, né? Esse capítulo ele vai tratar de Martinho Lutero, né? Vai falar na questão da tradição, vai falar sobre a questão da tradução da Bíblia, vai falar o que ele achava da Bíblia, como era importante ela para a vida das pessoas, né? E o título de Dr. Martinus era porque Martinho ele era um excelente escriturista, sei lá como a gente pode chamar, mas das escrituras, ele conhecia muitas escrituras. Que é PhD em escrituras. Pode ser. Vamos colocar assim. Caminhos luteranos, vai falar um pouquinho sobre, será que tudo o que aconteceu teria acontecido sem Martinho Lutero? Sim. Né? Sem a influência de Lutero, que foi um dos maiores reformadores? Sim, provavelmente. Né? Não sei. Não tem como saber. Não saberemos. Mas aqui vai dar um panorama legal disso. Ao longo do Reno, isso é bem legal. É um rio histórico, né? É um rio histórico, né? Um rio muito bonito lá, eu esqueci agora o país. Ele nasce nos Alpes suíços, É na Suíça, né? Por que ele fala ao longo do Reno? Porque, tipo assim, você catava o teu barquinho lá, catava os seus amigos, descia o rio navegando, vendo as paisagens bonitas, e você, com esse momento quieto, é o momento certo de contar todo o período da história para chegar naquele momento dos reformadores, né? É bem mais ou menos isso. Uma coisa mais poética, né? É, mais ou menos isso que o Coisa vai trazer. Isso. E o último capítulo, prega a palavra.
depois de toda essa abordagem histórica aqui sobre a influência da intenção dos reformadores de trazer as escrituras agora para o povo, e ele vai falar aqui no último capítulo dessa importância de pregar, de você disseminar a palavra, de você dar importância para a pregação. No meu caso, eu acho que o maior pregador foi João Calvino, e ele vai trazer um pouco sobre o João Calvino nesse capítulo, né? Vai mostrar qual que era a importância, né? Ele saía da sua biblioteca pessoal, já corria para o público para poder pregar as escrituras, muitas vezes sem esboço, sem nada, mas ele já tinha lido nos originais, fazia suas aplicações, né? Tem até umas fotos que nós vai mostrar aí. Você vê o tanto de gente que tinha dentro da catedral que parava para escutar as pregações de Calvino, como ela era muito importante naquela época, né? Tem pastor que para montar um sermão no domingo já dá trabalho, ou não faz, ou faz de qualquer jeito, né? Calvino lia direto dos originais e tentava fazer a coisa, porque ele pregava muita... Expositivo. Pregava expositivo, sequencial. Mas tinha muita pregação durante a semana, era praticamente quase todo dia. Então era uma coisa absurda. Não era, se eu não me engano, eu acho que era todo dia. E nós estamos falando de Calvino sendo o maior pregador, porque nós estamos falando desse período de 1500, 1600, mas se você for pegar um pouco mais pra frente, Charles Spurgeon, né, Jonathan Edwards, esses caras foram excelentes pregadores. Digita aí no Google, agenda semanal de Spurgeon. Você vai ver como a agenda dele era organizada e como ele tratava os assuntos dele para chegar no domingo o sermão tá pronto. Sem disciplina não faz, cara. Sim. Não tem como. Então vamos mostrar para vocês como que o livro foi organizado aqui. Aqui no primeiro capítulo, né, porque lê os reformadores, né, ele vai trazer uma fase aqui do excelentíssimo C.S. Lewis, né, muito famoso aí, quem gosta de livro, né, e de filme também, né, As Nárnia. As Crônicas de Nárnia. É um livro bem simples mesmo, não tem muita coisa, é só texto mesmo, assim. São informações históricas, é livro de leitura. É livro de estudo mesmo, né? Tem poucos... Eu falo assim, é livro de leitura, dá a impressão, livro do quê, né? De leitura. O que a gente quer dizer é o seguinte, não é livro para você só usar como base pesquisas, né? Aqueles livros grossos que você vai pesquisar um assunto. Não, é um livro que conta uma história só, então é necessário que você leia por inteiro. E por isso ele tem também ter poucos títulos, então, tipo, você não sabe realmente o que tá falando dentro de cada capítulo, né? Você pode ver, não é aquele negócio bem divididinho, né? Mas ele tem algumas imagens. Tem umas imagens, né? E você pode ver, ó, são muito texto mesmo, bastante informação histórica mesmo, ó. Vamos abrir um pouquinho mais no meio, tem umas fotinhas aqui. Ó, tem uma fotinha aqui, ó. Eles imprimiram a Bíblia aqui, né? Não. Esta é a figura mais antiga conhecida de uma prensa tipográfica extraída de La Grande Danse Macabre, publicada em Lyon, em 1499. As figuras terríveis da morte interrompem o trabalho da gráfica para agarrar um tipógrafo e um impressor que estão trabalhando, desfazendo a ilusão da imortalidade pela impressão, né? Tá vendo aqui o processo, como era feito aqui, mais ou menos? Não, ele montando aqui a chapa com as letrinhas. Nossa, cara, era muito trabalhoso. Imagina imprimir a Bíblia. Muito trabalhoso. Essa foto aqui retrata muito o que os reformadores tinham naquela época, né? Sim. Era medo de morrer. Hoje nós não temos esse problema, né? Ainda. Então. Não sabe futuramente. Mas aqui é o William Tyndale, né? Ele foi o primeiro garoteado, né? É o termo utilizado quando você se enforca de lado, assim, não com laço, né? E depois o seu corpo foi queimado no castelo de Vermont, perto de Bruxelas, né? Em 1536. Então, olha as últimas palavras, né? Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. O William Tyndale foi aquele cara que a gente já falou também, lá no primeiro livro, né, de como ele contrabandeava a Bíblia. É até estranho falar isso, né? Mas naquela época era contrabandear mesmo, né? Então naquela época era assim, ó, se você era contra o Estado ou contra a igreja, você morria enforcado e ainda queimado, né? Em algumas das épocas, se você era contra o Estado, você era contra a igreja, porque era uma coisa só. Então, aqui uma outra imagem, né, mostrando uma pintura, talvez, aqui, fala da vista da cidade de Estrasburgo no tempo da Reforma, com a proeminente Catedral de Notre Dame, né? Muito conhecida, né? Tem que ficar do filme também, né? Corcunda, né? Só por causa disso. Se não fosse isso, ninguém conhecia, não. Exatamente. Aqui nós temos um quadro aqui, né? De João Calvino trabalhando em sua biblioteca, né? Ele ia diretamente do seu escritório para o púlpito da Catedral de São Pedro, onde pregava de improviso, com base nos textos gregos e hebraicos da Bíblia, né? Cara, teve alguns homens na história que... Foi iluminado, eu acho. Foi, cara, foi. Martinho Lutero,
João Calvino, né, Eurico Zwingli, esses caras que têm grande nome devido aí à Reforma Protestante, mas, sabe, você simplesmente está ali se preparando, já sobe pro púlpito, às vezes de improviso, e sendo usado, obviamente, pelo Espírito Santo, mas homens se dedicavam à pregação do Evangelho. Sim. Hoje nós temos, não vou generalizar, mas temos muitas igrejas com muitos líderes que mal se preparam para a pregação do sermão. Ou muitas vezes cata o sermão pronto na internet lá, né? Exatamente. Tem algum site que chama www.sermão.com.br. E o cara vai lá conferir quando você compra. Olha, se você for analisar, Calvino, ele lia direto dos originais, certo? Era necessário que houvesse uma tradução da parte dele para que o povo mais leigo entendesse. Com certeza. Uma coisa é Calvino falar com as autoridades, com aqueles que eram mais estudados, mais competentes. Né? Agora, outra coisa é Calvino pregar para o povo mais baixo, mas sem conhecimento. Sim. Talvez alguns sendo até analfabetos, nunca frequentaram uma escola, não eram alfabetizados. Veja a importância de que o pregador precisa pegar a informação bíblica e conseguir traduzir isso na língua do povo. Sim. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de alguns grandes pregadores que conhecem muito, que sabem muito da Bíblia, mas não conseguem traduzir isso para o povo. Ele serve só para dar pregação em academia, onde o pessoal sabe realmente de teologia. Exatamente. Né? Não adianta nada se você não está conseguindo transformar a informação bíblica na linguagem do povo para que o povo entenda. A Bíblia precisa ser traduzida para as pessoas. Os mestres são para isso. Sim. Não é à toa que em Efésios lá, o título lá dos dons que é dado a pastores mestres é uma coisa só. Sim. Todo pastor necessariamente tinha que ser um mestre. Porque ele ensina, Porque ele ensina. Então o ensino tem que ser muito claro. Nós temos exemplos de pastores que são claros, são mestres na Bíblia. Mas outros precisam ainda ralar um pouco mais, porque senão deixa a congregação aí vazia de informação. E uma dica aqui, ó, com esse quadro aqui, ó, você que vê todos os nossos vídeos e não compra os livros, né? João Calvino tinha uns livros aqui, ó. Ó, Pentateuco, os Salmos. Esse aqui é bem forçado. Sei lá, pode ser que seja assim mesmo. Não, é só um quadro representativo, né? Mas você vê como é importante ter livros, né? Até Paulo, quando estava preso, pediu para que trouxesse os livros dele, né? Sim. Todo mundo lia. Aqui, olha que imagem bonita. Essa imagem é muito famosa. É Genebra? É Genebra. Muito bonita aqui. Eu lembro de ter visto a foto recente da Catedral de Genebra. Franklin Ferreira costuma visitar muito, bater as fotos. E o centro da igreja não é o púlpito. É a Bíblia. É a Bíblia, a mesa com a Bíblia. E o pregador, ele pregava de lado. Pregava de lado. Justamente para simbolizar isso, que a importância central do culto é a palavra de Deus. Eu sou só um instrumento aqui. Ó, e você pode ver que a igreja não tinha cadeira com a almofada, não. Você ficava em pé mesmo. Você fica aí reclamando na sua igreja que a cadeira é dura, que não tem ar-condicionado, que não tinha isso não, meu irmão. Tinha não. A pregação de Calvino na catedral, as multidões que se ajuntavam para ouvi-lo expor a escritura segundo o método lectio continua. Por que eles gostam de colocar esses nomes difíceis, né? Latim, deve ser. Não era mais fácil colocar que Calvino pregava sequencial a Bíblia, né? Acho que é isso, né? Provavelmente é isso. Pelo que eu conheço da história dele. Eu até li um outro livro dele, nós já apresentamos aqui, né? Sou eu, Calvino. Sim, nós já apresentamos. Nós falamos, vou estar aqui no card, você pode clicar aqui e ver esse vídeo, porque nós falamos lá que teve uma época que ele estava expondo um determinado livro da Bíblia e ficou doente. Sim. Né? E depois, quando ele volta, ele continua onde ele parou. Ou também quando ele foi expulso de Genebra e depois ele voltou. Agora eu não sei se ele estava doente ou se ele foi expulso, mas quando ele volta, ele continua exatamente no versículo seguinte. Que continuamente, ele expõe a Bíblia inteira, né? A ideia era essa. Tanto que Calvino escreveu vários, acho que comentou quase que a Bíblia toda. Quase toda. Só não comentou ela toda porque ele morreu. Morreu antes do tempo dele pregar. Então, é um grande expositor das Escrituras. Como você viu, esse livro é voltado para falar das Escrituras. Sim. Né? Se você quer ler um livro sobre reforma e escritura, esse é o livro. Você quer entender a relação dos reformadores, a relação das Escrituras com a tradição, de como os reformadores entendiam essa relação, tá aqui, cara. Esse livro é muito legal. Sim. Eu não ainda tive a oportunidade de lê-lo inteiro. Eu também não li inteiro. Eu utilizei algumas partes dele para mim montar uma aula ano passado e esse ano. Né? Mas é um dos livros que eu quero muito ler. Eu acho que é importante, junto com a Teologia dos Reformadores. Sim, com certeza. Porque vai trazer um conhecimento muito abrangente aí da visão dos reformadores sobre a Bíblia e a teologia, né? Sim. O link para você adquirir tá aqui na descrição do vídeo. Só lembrando que teve um comentário recente num dos vídeos nossos que o cara falou assim pra gente, olha, na Amazon tá muito mais barato, né, do que o link que você coloca. Eu sei, gente, eu coloco o link da editora justamente porque... Então você pegar o nome certinho do livro, ver a capa, a referência. E nada mais justo do que
que, né, aqui no caso a editora Cultura Cristã, nada mais justo do que darmos o crédito para quem publicou o livro. Sim. Agora, não te impede de pegar o título e pesquisar nas outras ainda lojas. mais a Cultura Cristã não tem na Amazon. Você não vai achar livros da Cultura Cristã em qualquer lugar, essa é a verdade. Muito raro você encontrar em outra... O único lugar que eu sei que tem promoção é no Shaddai. Marketing de graça aqui, gente. Verdade. É o shaddai.com.br. Você pode entrar lá que eles têm preços bons, hein? Tem preço bom e da Cultura Cristã ainda. É isso aí. Não se esqueça também então de se inscrever no canal. Olha aí, se você não está inscrito, se inscreve. Porque se inscrevendo você vai estar recebendo aí aviso dos nossos vídeos. Sim. Nós temos vídeos semanais. Clica no sininho lá. Não esquece de dar um like nesse vídeo, galera. É importante que você que assiste. Nós temos várias visualizações e poucos likes. Sim, isso é verdade. Então é importante, se você tá vendo, já começa a dar o like já, porque isso aí ajuda a gente aí no nosso engajamento aqui no YouTube. Né? Não se esqueça também de visitar o nosso site, né, Jean? Que é o dougren.com, lá onde você vai achar nossos podcasts, né? Tanto o podcast de teologia como o nosso podcast de cultura pop aí, que tá saindo aí. Tem novidade na área. É um podcast de cultura pop, é uma coisa mais demorada, a gente vai fazer ele pelo menos aí com uns 3 meses, eu acho. Isso aí. A gente não tem tempo, gente, não dá pra fazer tudo. Nosso podcast já é mensal, né, porque a gente não consegue fazer mais que isso. E não é só gravar, tem que pesquisar, tem que editar, então tem bastante coisa, não é fácil. Então demora bastante. Nós, graças, né, a Deus, com a bondade de Deus, estamos conseguindo manter um vídeo por semana aqui. Isso aí. Então, nós prometemos estar cumprindo. Então nós não vai prometer 2 podcasts por mês, porque nós não vai conseguir cumprir tão cedo. É isso aí. Então, se você quiser nos ajudar, divulga esse vídeo para os seus amigos aí, pra gente poder crescer aqui no canal. E a gente espera que tudo que a gente vem apresentando possa servir para sua vida cristã, sua vida prática. Inclusive, nós estamos tentando bolar alguma coisa aqui, né, Jean, no sentido de trazer alguns assuntos para sua vida prática cristã. Isso. De como esses livros que estamos te apresentando às vezes contêm assuntos que podem ser práticos para sua vida, né, para o teu processo aí de santidade. Então, até mais, pessoal. Valeu.